Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar início à nossa aula, fazendo uma oração. Ó Deus, Deus de bondade e misericórdia, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui. É prova de que o Senhor nos deu vitória ao longo da semana, vitória sobre nós mesmos, sobre nossa própria vontade, sobre o mundo, sobre o sistema maligno e sobre o nosso inimigo Satanás. Por isso estamos de pé ainda, por Tua graça e misericórdia. E louvamos a Ti, Senhor, pela disposição de coração que o Senhor nos dá para estarmos reunidos aqui, para estarmos congregando, adorando o Senhor acima de tudo e aprendendo da Tua palavra, tanto nessa primeira aula quanto também no culto. Senhor, que Teu Santo Espírito contribua conosco, nos dando uma mente sadia, Senhor, uma mente voltada às coisas do alto, compreensão espiritual, por sem Ele, sem o nosso Mestre, Espírito Santo, nós nada podemos. Contribua conosco nessa manhã, ó Mestre, Espírito Santo, por favor, fala aos nossos corações, abra o nosso entendimento e dá-nos clareza em tudo que nós ouvirmos. E mais do que isso, dá-nos intrepidez, coragem e disposição de praticar as verdades ouvidas. Assim pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, chegamos à 9ª aula dessa série sobre famílias fortes e ainda estamos dentro do tema a submissão da esposa. Essa é a 4ª aula falando sobre esse tema. Como os irmãos sabem, nós estamos baseados no livro A Bíblia e Sua Família, escrito pelo Dr. Augusto Nicodemos e sua esposa Minka, tá bom? Então, estamos no capítulo 3, que fala mais uma vez, mais um pouco sobre a submissão da esposa. O que nós já vimos até aqui? Na aula anterior, na aula passada, nós vimos que, em primeiro lugar, a doutrina da submissão da mulher ensinada por Paulo não deve ser vista como contextual, mas sim histórica, teológica e bíblica. Ou seja, resumindo tudo isso, é um princípio permanente e válido para sempre. E isso, o Dr. Augusto faz questão, junto com a sua esposa Minka, de falar mais um pouquinho sobre isso nessa manhã. Então, não tem essa história como feministas abordam, as questões de submissão e autoridade dentro do lar ou na sociedade, a diferença entre mulher e homem, elas abordam como se esses temas bíblicos fossem machistas, estavam presos, alienados a uma atmosfera da época, a um contexto da época apenas, e não serve para nós hoje. Paulo derruba tudo isso, e o Dr. Augusto, com muita maestria, junto com sua esposa, nos ensina sobre isso. São princípios eternos, permanentes. Não era só para aquela época lá em Éfeso, tá? Como nós vamos ver hoje, Éfeso, Segundo lugar, reafirmando isso que a gente precisa compreender, que mais uma vez combatemos aqui as ideias feministas antibíblicas. Essa doutrina da submissão e autoridade dentro do lar nunca implicou em superioridade masculina e inferioridade feminina, ou que o homem tem mais capacitação do que as mulheres, ou maior capacitação por parte dos homens em relação às mulheres. Nunca foi dito isso. Nunca, jamais. Infelizmente, essa distorção tem levado muitos casamentos e igrejas à falência. Então, precisamos da Bíblia como referencial, como regra imutável, inerrante, firme, que não deve ser negociada para que nossas igrejas e famílias sejam saudáveis, especialmente nossos casamentos. Terceira lição que aprendemos na aula passada: em nossos dias, temos 2 problemas quanto à doutrina da autoridade e submissão dentro das nossas famílias. Preste bem atenção, queridos. Às vezes a gente joga todo o nosso problema em cima das esposas, como nós estamos focando na área da submissão feminina, que não é um assunto fácil de lidar.
é controverso, se nós não estivermos com o coração maleável ao que Deus fala, nenhuma de vocês, mulheres, esposas especialmente, vão aceitar com facilidade. Porém, se estiverem com o coração manso e humilde, querendo sim obedecer a Deus, vocês vão entender, vocês vão compreender e vão conseguir aplicar em suas vidas. Então, primeiro ponto, primeiro problema dentro dessa doutrina de autoridade e submissão é que há uma falta de respeito e obediência por parte dos filhos aos pais, e especialmente no nosso assunto que nós estamos abordando, por parte das esposas aos maridos. O respeito está em desuso, está fora de moda. Respeitar o marido, não importa o tipo de cultura que ele tenha, não importa a escolaridade que ele tenha, a capacidade de cuidar das coisas, a esposa precisa respeitar o seu marido, ponto. Isso é inegociável. Mas, infelizmente, digo para mim, como homem, sei disso, estou ciente disso, e se não for a graça de Deus na minha vida, eu sou o primeiro. Existe também um abandono da posição de autoridade pelos homens da casa. Muitos homens não querem mais assumir a postura de autoridade, estão acovardados, muitas vezes com desculpas de enfermidades e doenças, não sei o quê. Gente, isso tudo passa, mas o princípio permanece. Você tem que assumir a posição de líder, responsável, aquele que supre, aquele que protege, aquele que guia, aquele que está levando a sua família para Deus. Não é para o sucesso financeiro, nem para ter muitos diplomas. Você não cria seu filho somente para ser um médico. É bom que ele seja médico, é bom que ele seja um advogado, é bom que ele seja um engenheiro, é ótimo, mas é muito, infinitamente melhor se ele for um cristão. Porque se você criar seu filho para ser bem sucedido financeiramente, você falhou, se for só isso. Agora, se ele se converter a Jesus Cristo, você fez o melhor que você pôde por ele, o melhor, ainda que ele não tenha grandes diplomas, ainda. Ok, então o texto base de hoje, abra comigo Efésios 5, de 21 a 24, abra sua Bíblia, Efésios 5, de 21 a 24, temos algumas considerações que o Dr. Augustus e a Minka colocam aqui para a gente ter uma visão, para iniciar esse assunto sobre a analogia Cristo-Igreja, cabeça-corpo, marido-esposa, tá? É isso que ele vai falar, sobre isso que ele vai falar hoje, tá? Então, vamos ler o texto, Efésios 5, de 21 a 24, diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo, ou seja, Cristo, ele mesmo é o Salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ok, esse é o nosso texto. Vamos trabalhar nele, olhando, primeiramente, dando uma peneirada por algumas considerações preliminares. Primeira consideração: a analogia Cristo e igreja, marido e esposa, comprova que este princípio é, mais uma vez falando, atemporal. O que é atemporal? Você sabe dizer o que é atemporal? Não tempo. O prefixo a significa não. Mais alto assim? Melhorou? O princípio a significa não, ou contrário. E temporal significa dentro do tempo. Então, esse princípio não está limitado ao tempo, à época que aconteceu o problema lá em Éfeso, quando Paulo pede para Timóteo tomar cuidado com isso, com o que estava acontecendo dentro da igreja. Você sabe me dizer o que estava acontecendo naquela época? Bem, o que estava acontecendo naquela época? Analisando a carta aos Efésios, e especialmente as duas cartas de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque Timóteo foi o pastor principal de onde?
Qual igreja ele era pastor? Éfeso. Paulo escreve a Timóteo para que ele cuidasse da igreja de Éfeso. E o que estava acontecendo naquela época era, muitas mulheres estavam se convertendo ao cristianismo dentro da igreja, ou naquela cidade, mas que traziam alguma bagagem ainda do mundanismo da época, da situação da época. E elas tinham como princípio essa disputa, ali já começava o feminismo, né? Olha como isso é antigo. Como isso é diabólico e antigo. Já começava a disputa, mulheres querendo assumir a liderança dentro dos seus lares e mulheres querendo assumir a liderança dentro da igreja. Consequentemente, os falsos mestres se aproveitavam disso e querendo entrar, como é que Paulo diz lá? Sorrateiramente entrando dentro dessas casas, através dessas mulherinhas. Paulo coloca como mulherinhas, insensatas, cheias de pecado, que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, aprendem muito, mas nunca põem em prática. Você se assemelha a isso? Deus me livre. Não queremos isso para as nossas mulheres. Aprendem sempre, mas querem praticar. Aí sim. Então, por causa disso, Paulo escreve essas cartas para colocar em ordem toda essa situação, principalmente com relação às mulheres. Um dos pontos, aliás, é combatendo os falsos mestres através dessa porta de entrada que eram as mulheres que queriam assumir a posição de liderança, e esses falsos mestres estavam incentivando isso. Então, não é só por causa disso, mas isso também é um perigo atual, também é um perigo dentro da sua casa, da minha casa, também é um perigo dentro da nossa igreja, mulheres quererem assumir a liderança. Então é atemporal, é uma situação do pecado no coração de todos nós. Primeiramente nós homens, eu sempre digo uma frase, para mim eu levo como um lema, né? Só existem as Jezabéis porque existem os Acabes. Acabe, um cara frouxo, um homem que não tinha responsabilidade, mimadão. Ele queria coisinhas, e a mamãe dele, que na verdade era a esposa dele, Jezabel, dava tudo o que ele queria. Então, por haverem os Acabes dentro das igrejas, existem as Jezabéis também. Então, a coisa é para os dois, né? A situação aqui é para o homem e para a mulher. Então ela é atemporal e acultural também, não era por causa daquela cultura, é isso que eu acabei de falar. Segunda consideração, Paulo fala especificamente a casais crentes. A casais crentes. Por quê? Porque se você pega o versículo 21, como é que você vai pedir para o seu marido ou para a sua esposa, que não é crente, estar se sujeitando, e volta um pouquinho mais, estar cheio do Espírito? Como? Não dá. Pastor, mas você só fala para famílias crentes. Não, tem para todo mundo. Vocês se lembram da aula retrasada, quando eu falei sobre os perigos como a mulher crente ou cônjuge crente lida com o descrente? Se você não ouviu, você tem lá já essa pregação. Como eu faço para lidar, já que eu estou casado, já que eu estou casada com um homem que não é crente? Isso vem lá antes de eu me converter, tá? Não foi uma desobediência, não é julgo desigual, eu não me prendi a isso, mas hoje é um julgo desigual, porque eu me converti e ele não, ou ela se converteu, ou eu me converti e ela não. Como lidar com isso? Procure lá, que nós temos essa aula para você estudar, ok? Se você é assíduo nas aulas, você vai ver, vai entender, tá bom? Então, casais mistos, quando um dos cônjuges é crente e o outro não, podem passar por conflitos nessa área, é óbvio, né? Terceiro ponto, a analogia Cristo-Igreja torna-se um incentivo para os casais crentes estudarem mais as Escrituras, procurando aprofundar-se cada vez mais nesse grande e sublime mistério. Quando você olha para a situação, para o relacionamento perfeito, o casamento perfeito, Cristo e Igreja, você não pode dizer assim: nós nunca vamos chegar nem sequer perto desse grande mistério.
Você não pode dizer isso, minha irmã. Estamos falando para as irmãs, né? Nós estamos focando em submissão feminina. Nunca diga isso em nome de Jesus. Eu exorto você. Mas diga assim: Senhor, ainda não estamos tendo vitória nessa área, mas ajuda-nos, porque há uma promessa sua. Se meu marido é crente, e se eu também sou crente, então o Senhor é o dono e Senhor do nosso casamento. Então, coloca ordem na nossa desordem, Pai. Por favor, faz um milagre no meu casamento. É possível. Eu digo para você, é possível. Deus colocar ordem em toda a desordem do homem. Então é isso. Nós temos que estudar, conhecer como Cristo se relaciona com a igreja, para os homens, não é? Como a igreja se relaciona com Cristo para as irmãs, para as esposas, não é? E você vai conhecendo, é um incentivo para isso. É um incentivo, não fique de braço cruzado, achando, meu casamento é uma falência mesmo, já está falido, já era. Não seja incrédula, mas crente. Estou que nem o Cebolinha, né? Incrédula, não. Incrédula. Não seja incrédula, mas crente, seja crente. Vamos lá, entendendo Cristo, a igreja, marido e esposa. Vamos ver essa analogia, o que significa ser Cristo o cabeça salvador do corpo, que é a igreja. O que significa isso? Bem, Efésios 1, 22 e 23, eu vou voltar um pouquinho na carta, que a primeira menção que Paulo faz sobre corpo e cabeça, está ali no capítulo 1, versículos 22 e 23, Paulo diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Cristo. E, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche, que a tudo enche em todas as coisas. Paulo está querendo dizer o seguinte, que Cristo é o cabeça, ou seja, ele tem autoridade sobre a igreja, e a igreja, por sua vez, é o seu corpo, cabeça, corpo. Corpo significando complemento. Não porque Cristo precisasse de algum complemento. Sendo Deus, ele não precisava disso, mas agradou-se ao Pai assim fazer, com que Cristo pudesse ser manifestado aqui na terra pela igreja. Então, a igreja é o complemento, é a expressão. Cristo poderia estar aqui presencialmente após a sua ressurreição, fazendo todas as coisas que ele precisaria fazer, não é mesmo? Ele poderia, se ele quisesse, mas no plano eterno de Deus, ele subiu aos céus. Subindo, ele derramou seu Espírito, como diz Efésios 4 também, derramando o Espírito, ele constituiu a igreja, a noiva de Cristo. Constituindo a noiva de Cristo, ele usa a própria noiva para que a sabedoria de Deus pudesse ser conhecida diante de todo o principado e potestade, capítulo 3, versículo 10. 3:10? Sim. A multiforme sabedoria de Deus é conhecida através da igreja neste mundo. Então a igreja é o complemento, é a manifestação do desejo de Cristo no mundo, ok? Então ela é a representante de Cristo. Outro texto, Efésios 4:16. Paulo diz assim: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então aqui ele está mencionando que Cristo, o cabeça, estabeleceu a igreja como seu corpo, e esse mesmo corpo, veja, Cristo está operando dentro do corpo, dentro da sua igreja, para o seu próprio crescimento, para o crescimento da igreja. Crescimento em que sentido? Todos os sentidos, tanto numérico,
quanto espiritualmente. Pessoas vão amadurecendo, deixando de ser meninos inconstantes, como diz ali no versículo 14, deixando de ser levados por qualquer conversa mentirosa, né, e tendo amadurecimento, crescendo como maduros em Cristo. E quem faz isso? A igreja. Cristo através da igreja. Então, essa analogia cabeça-corpo também enfatiza uma relação orgânica. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo na igreja. É uma relação orgânica, viva e íntima entre Cristo e o seu povo. Então, é uma analogia muito linda, falando de unidade. E isso reflete de uma maneira menor, porque Cristo e a igreja é um mistério maior. Então, de uma maneira menor, isso também reflete no casamento. É esse tipo de relacionamento que o marido tem com a esposa, que a esposa tem com o marido. Vamos ver mais detalhes. Em resumo, vejam os 3 aspectos dessa relação. Dr. Augusto põe o primeiro como: Cristo tem autoridade sobre sua igreja e a governa. Cristo é o cabeça e por isso ele tem autoridade sobre ela. Mas vejam que essa autoridade coloca a igreja também numa posição de honra e nunca de inferioridade. Cristo honra, ama e cuida da sua igreja. Então a igreja é o complemento, a expressão. Cristo concedeu à sua noiva, à sua esposa, a honra de ser a sua glória. Efésios diz que a igreja é a glória de Cristo. Ela expressa a beleza, a santidade, o caráter do seu próprio marido. É isso que a igreja é uma expressão de Cristo neste mundo. E em terceiro lugar, Cristo preserva e cuida de sua esposa ou do seu povo. Muito bem, a salvação que aqui no versículo, voltem lá capítulo 5 de Efésios, versículo 23, diz que Cristo, sendo o cabeça da igreja, também é o salvador do corpo. O que significa ser o salvador do corpo? Essa salvação aqui não está se referindo à salvação eterna ou à conversão da igreja, a evangelização que leva as pessoas a Cristo pela primeira vez, a conversão, a salvação no sentido de regeneração. Não é essa a salvação que Paulo tem em mente aqui. A salvação que Paulo tem em mente aqui é a salvação de que nenhum falso mestre, nenhum inimigo, ninguém que é contra a igreja, quer extinguir a igreja, tocará na sua noiva, porque Cristo a protege, Cristo a salva. E, então, a salvação aqui referida não é eterna, mas é a diária. Cristo, diária, por assim dizer, quer dizer que Ele está cuidando da igreja em todos os detalhes do dia a dia nesse mundo. Cristo cuida da igreja no que ela precisa de necessidades materiais, necessidades emocionais, necessidades espirituais. Cristo cuida da igreja em todos os detalhes e a protege também, né? Não somente cuida, mas também protege no sentido de não deixar que ninguém toque de uma maneira que seja tão prejudicial que possa fazer-lhe algum mal irreversível. Deus, na sua soberania, pode usar até Satanás para levar os seus filhos a Ele de volta. Como diz Martim Lutero, se eu não me engano, ele diz que Satanás é um cão de Deus, é o cachorro de Deus, que Deus usa para incitar o seu povo a voltar para Ele. É um cachorro que morde. Tinha uma analogia que um presbítero amigo meu falava, Antônio Garcia, dizia assim: muitas vezes Deus coloca um tubarão no seu aquário, porque está muito parado ali, a água está muito parada, você como um peixinho dentro da água, está muito quieto ali. Deus põe o tubarão no teu aquário para correr atrás de você, para você se mexer e voltar para Ele. É assim que Deus faz. Bem, mas Ele protege daquilo que é irreversível.
daquilo que poderia trazer uma destruição para sua noiva. Isso ele não vai permitir. Ele não vai permitir. Provações é uma coisa. Deus permite provações. Deus coloca provações na nossa vida. Mas tentações que levam ao pecado para desviar-se definitivamente de Cristo, Deus nunca fez isso para a sua igreja. E nunca vai fazer. Porque aqueles que são eleitos jamais se desviarão definitivamente. Nunca, jamais se desviarão e nunca mais voltarão. Não, a apostasia não faz parte da vida do verdadeiro crente, ok? Vamos deixar claro aqui essa situação. Então ele protege e nos dá vida. Assim o marido também é o preservador de sua esposa, seja fisicamente. Como é que o marido supre a esposa fisicamente? Eu acho que aqui abrange tudo. Olha só, fisicamente eu colocaria da seguinte forma: o físico, como um corpo, ela precisa de cuidados espirituais, psicológicos e materiais. Fisicamente, ela tem necessidades espirituais, ela precisa de Cristo. E você, como pastor da sua casa, precisa ser teólogo, você precisa ser um pastor, você precisa ter Bíblia na mente e no coração, para ministrar e lavar a sua igrejinha com a lavagem da água pela palavra. Se você não estudar a palavra, marido, estou falando para o marido, né? Você nunca vai lavar a sua esposa, nunca, guarde isso no coração, nunca vai conseguir ministrar a sua esposa, se você não mergulhar na palavra, tiver intimidade com a palavra, pesquisar a palavra e usar a palavra para ensinar, para ministrar, para consolar, para exortar a sua amada esposa. Então, parece que é mais para os maridos do que para as esposas, né? Mas nesse caso aqui é. Então, ela precisa desse cuidado espiritual. Depois a gente vai ver a contrapartida, como é que a esposa faz para receber isso do marido, né? Então, espiritualmente, psicologicamente, queridos, eu sei que você odeia ir para o shopping. Fala comigo, não é verdade? Você odeia sair de casa para ir no shopping center, né? Desculpa, quase que eu falo uma bobagem, mas não é muito agradável para os homens, ficar passeando e ver loja, entre loja, sai loja, entre loja, sai loja, mas as nossas queridas precisam disso. Mortifique o seu ego e leve a esposa no shopping. Isso é para mim essa palavra. Uma hora doída na vida de um cara essa, você tem que saber que você tem que se morrer para amar a sua esposa, mas é assim que Deus faz. Você precisa aprender a abrir mão do seu eu, para servir aquela que é mais próxima de você. Você pode fazer tudo o que você quiser para o teu papai, para a tua mãe. Tem maridos e esposas também, né, que gostam de cuidar dos pais. Já são casados, mas está com o cordão umbilical ligado ainda com o papai e com a mamãe, né? E fica lá cuidando do papai, e fica lá cuidando da mamãe. Esquece dos filhos, esquece principalmente da esposa. Querido, você é um com a sua esposa. Mulher, você é um com o seu marido. Deixa o papai, deixa a mamãe. E até os filhos. Mas honre a sua esposa, pelo amor de Deus. Cuide da sua esposa. Ela é a sua igreja. Ela é seu alvo primário. Então ela tem necessidades psicológicas nesse sentido, e também algumas coisas que você pode levar a ela a uma satisfação, nunca ao pecado, nunca ao pecado. Veja, situações pecaminosas, desejos pecaminosos, tanto do marido como da esposa, o cônjuge não é obrigado a praticar. Isso vai ficar para o próximo capítulo, não percam. O próximo episódio dessa novela, nós vamos falar sobre os limites da submissão. Queridos, queridas, né, principalmente, não percam essa aula. Os limites da submissão, até mesmo para casais crentes. Muito bem. E ela tem necessidades materiais também, não é mesmo? Cuida do seu carro, mas cuida da sua igreja primeiro. Cuida da sua casa. Cuida dos seus negócios. Mas cuida da sua igreja primeiro. Igreja, você sabe o que eu estou falando, né, marido? É da sua mulher, sua esposa. Cuide dela primeiro.
Honre a Cristo, que é o seu cabeça, porque é assim que ele faz com a sua igreja. É assim que Cristo, como cabeça, faz com a sua igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo, que é a igreja. Então Paulo diz, da mesma forma, o marido tem que cuidar da esposa, e agora vamos voltar ao ponto da aula de hoje. A igreja está submissa ao seu cabeça, que é Cristo, assim a esposa seja submissa ao seu próprio marido. Veja bem, a Bíblia diz ao seu próprio marido, a não ser que o seu marido queira te levar pelo caminho do pecado. Então submeta-se aos seus líderes espirituais e coloque o seu marido em xeque. Se ele quiser te levar para o caminho do pecado, você não tem obrigação nenhuma de submeter-se a ele. Busque ajuda dos líderes da igreja e vamos botar esse homem em juízo. Não é assim que funciona um casamento. Você não é obrigado a ficar do lado dele o tempo todo se ele entrar no caminho das trevas, de pecado e desobediência. Não é obrigada. Bom, vai ficar para a próxima aula. Já estou dando como é que chama? Um spoiler, né? Um spoiler. Agora, quais as implicações? Na prática, o que a Minca nos ensina aqui nessa manhã? O que a Minca está nos trazendo? Referindo-se à submissão Igreja a Cristo, como corpo, cabeça. Bom, sugestões para as esposas casadas com homens que têm dificuldade em tomar a liderança da família. E eu não estou, volto a falar aqui, eu não estou dizendo esposas que não têm maridos crentes. Porque tem muito marido crente aqui que não está tendo a facilidade ou não está querendo assumir a posição de liderança. Então, como a esposa pode agir? Algumas sugestões, não todas, lógico, eles não foram exaustivos, mas eu acredito que essas aqui são as principais. Primeira sugestão, leva para casa, minha querida, anota isso e ora a Deus. Comece orando. Ore por seu marido. Não se acostume com o estado de seu marido. Ele é assim mesmo. Meu marido nunca gostou de estudar. Ele não gosta de trabalhar. Ele é difícil, ele é preguiçoso. Nunca se acostume com a situação do seu marido. Você não é obrigado a ficar engolindo esse cara o tempo todo. Veja bem, eu não estou querendo dizer aqui sobre divórcio, mas eu estou querendo dizer assim, coloque-o na mão daquele que pode fazer um milagre na vida desse homem. Então não se acostume com o estado do seu marido, mesmo que ele, agora no segundo ponto, mesmo que ele pareça cheio de autoconfiança, ele precisa de Deus para exercer seu papel adequadamente. Vocês já viram aquele machão que diz assim, deixa comigo, fica tranquilo aí, não precisa fazer nada, deixa que eu cuido. Olha, presta atenção, esposa, se ele está de pé, é por causa da graça de Deus. Ele não tem força em si mesmo para se manter o tempo todo com toda essa autoconfiança que ele tem. Para quem tem maridos autoconfiantes, né? Para quem tem maridos assim que acha que a esposa é nula, ela não precisa fazer nada, deixa comigo que eu cuido de tudo. Não entra nessa, irmão. Não entra nessa. Ele está blefando. Então não entre, ore pelo seu marido, ore, ele precisa da sua oração. E também, por último, seja grata. Seja qual for o tipo de marido que você está enfrentando agora, seja grata por ele, porque é esse o marido que Deus te deu. Reconheça isso, agradeça, ainda que você precise orar no primeiro ponto, para que você não se acostume com a situação de desobediência dele, ou um estado muito fragilizado de não querer assumir a liderança do lar, mas mesmo assim agradeça, é o marido que Deus tem para você hoje, é o que tem para hoje, mas isso é importante, vai te levar para Cristo, isso vai te levar para Cristo, a situação que você está hoje precisa te levar para Cristo, seja em qualquer situação, ou se o marido é devagar, você tem que orar para que ele pegue no tranco, Deus, faz ele pegar no tranco,
Dá um empurrão no meu marido, Senhor, faz com que ele assuma a liderança, ele está muito acovardado, dê a ele o espírito de poder, de amor e de moderação para esse homem. Ou se ele é muito cheio de si, deixa comigo, eu resolvo, pode ficar tranquilo aí. Não, ore por ele, Senhor, quebra o coração do meu marido, faz com que ele compreenda que não é com o seu braço forte e nem com a sua própria sabedoria que ele vai ganhar riquezas, mas é por causa do Senhor na vida dele, que ele seja humilde, Senhor. Em terceiro lugar, ore em toda e qualquer situação, ore por ele e agradeça, porque ele é um instrumento de Deus para levar você, esposa, a Deus, para que você se relacione mais com Deus. Segunda implicação, permita que ele exerça, segunda sugestão, permita que ele exerça a autoridade e a liderança no lar. Agora é o contrário, queridas, olha, não assuma o lugar que não é seu. Seja sábia e dê a ele, ou seja, ao seu marido, o espaço que é dele e não é seu. Muitas mulheres, porque o marido é devagar nisso, é devagar naquilo, ela já vai assumindo a situação, já vai tomando conta de tudo e já vai fazendo. Não é essa digamos assim, a atitude, a reação melhor para aquela situação. Eu entendo que em algumas situações até é questão de necessidade, até mesmo de passar necessidade material. Eu sei que às vezes a esposa tem que agir em algumas situações, mas ela tem que orar no sentido de que até onde eu posso ir, Senhor? Não o sobrecarregue também. Muitas vezes tem esposas que sobrecarregam seus esposos. Poxa, o cara já trabalha o dia inteiro fora de casa. O cara tem responsabilidades espirituais. E ainda chega em casa, tem quintal para lavar, tem cachorro para limpar, tem comida para dar para os passarinhos, e aí um monte de coisa, né? Tem que trocar a fralda dos filhos. Meu marido, ele tem que me ajudar aqui em casa. Não, aí você está errando feio. Assuma a sua posição e não a dele. Saiba colocar-se no seu lugar, faça a sua missão de esposa, cuide da sua casa. Mas eu trabalho fora, eu sei, é uma necessidade que você trabalha fora, eu entendo, mas mesmo assim, a situação de cuidar da casa é sua e não do seu marido. Mas nós precisamos dividir, ótimo, conversa, divida, mas não sobrecarregue ele, não coloque sobre ele uma missão ou uma função que é exclusivamente sua. Eu não estou dizendo aqui novamente que o casal não possa ter um acordo. Olha aí na sequência. Considere a decisão dele como final. E eu vou mostrar algum ponto aqui que as esposas inteligentes sabem conduzir o seu marido a tomar uma decisão. Apresenta para ele as circunstâncias, mas não jogando um peso. Não jogando um peso, mas apresentando para ele a situação. E ele então vai cair a ficha nele, creia nisso, querida, e ele vai dar um passo de decisão. Ele precisa dar esse passo de decisão. Incentive, nunca desmoralizando. Nunca desmoralizando. Não percam o respeito no relacionamento conjugal. Não xingue um ao outro. Não façam isso. Então, na sequência, faça um acordo com ele sobre pequenas decisões. Combina com ele, olha, é o seguinte, quando você estiver fora de casa e o nosso bebê ou o nosso filhinho desobedecer, eu vou ter que usar a vara, tá bom? Ok. Não precisa esperar o papai chegar em casa, não. Mamãe tem essa autoridade. Combine com o seu marido. Que tem esposas que não querem assumir essa situação de ser a disciplinadora. E aí o marido fica como o carrasco da casa e a esposa sempre como a princesa, né? Aos olhos do filhinho, a mamãe que nunca disciplina é sempre a boazinha da história. Não, ela é covarde. Ela não quer assumir a postura que ela deveria assumir na ausência do papai. O papai não pode ficar como carrasco da história. E ela tem que, em algumas decisões, tem que também assumir a situação. Precisa assumir a situação.
E mantenha-o sempre bem informado. Não ache que ele tem bola de cristal para saber da sua necessidade. Fale. Gente, mulher gosta de falar, não é? Menos com o marido. Eu acho que muitas aqui vão convir comigo. Não é? Eu sei que Deus está salvando a nossa igreja, aleluia. E principalmente em tudo, né? Os nossos casamentos também, Deus está trabalhando. Então, às vezes você consegue falar com a sogra não, né? Mas assim, com a mamãe, eu consigo falar com a minha mãe, com a sogra não. Consigo falar com a irmã da igreja, a minha amiga íntima, meu marido, olha, ele não faz o que eu quero, né? Mas não fala para o marido. Fale isso para o seu marido. Não denigra a imagem dele diante das outras pessoas. Vai conversar com ele, bendita esposa. Vai conversar com o teu marido, antes de abrir os seus problemas íntimos, seu com ele, para a mamãe, para a vizinha, para a tua irmã, não faça isso. Mantenha-o bem informado. Terceiro, seja o complemento do seu marido, não haja contra o seu marido, não haja antes de seu marido, não haja independente de seu marido. Seja a sua parceira do lado, seja a sua parceira, sua auxiliadora idônea. O que significa idônea? Significa compatível e competente. Você tem condições de estar do lado dele. Não precisa ficar atrás, mas também não precisa tomar frente. Alguém já disse que quando há uma discórdia dentro de casa, em algumas vezes, não em todas, mas em algumas vezes, nesse sentido, submissão à autoridade, marido e esposa, é porque a esposa está querendo estar no mesmo degrau do seu marido. Não cabe duas pessoas no mesmo degrau ao mesmo tempo. Então recue. Seja a sua auxiliadora idônea, competente, conforme Gênesis 2,18. Agora, eu achei interessante que a Minka usa esse termo, esposas convulsionadas. Sabe o que ela quer dizer aqui? Esposas que têm convulsão. Sabe ataque epilético, por exemplo? Convulsão. A cabeça tá querendo agir. Ela pensa, ela está normal, mas o corpo começa a se bater. Convulsionado. Contra aquilo que a cabeça quer fazer. O corpo quer ir para um lado, a cabeça está falando, é para cá. É uma briga. Da convulsão. É falta de sintonia, esposas convulsionadas são aquelas que agem sem qualquer sintonia com o seu marido, que é o cabeça. Então seja parceira dele. Às vezes ele tem um projeto de vida, na sua concepção parece que aquilo é barco furado, mas ore a Deus, coloque nas mãos de Deus e seja parceira dele. Una-se com ele. E se lá na frente aquilo não der certo, entenda como uma providência de Deus para vocês trabalharem juntos. Às vezes, eu digo por mim, né? Falido muitas vezes, algumas vezes nas minhas empresas, né? E eu sempre tive minha esposa do meu lado. Agora ela é uma fracassada? Não, fracassado sou eu, mas eu sempre tive uma parceira. Sempre tive uma parceira. Disso eu não posso reclamar. Uma auxiliadora completa, idônea, parceira mesmo. Fiz minhas contas erradas, fiz meus planejamentos errados, furou, estourou, quebrei. Mas eu nunca deixei de ter uma auxiliadora idônea do meu lado. Queridos, nós não ganhamos dinheiro com isso, mas nós nos aproximamos de uma maneira maravilhosa. Hoje nós estamos tomando o vinho do fim. Eu não estou dizendo isso para a glória minha e da Val. Estou dizendo isso que hoje eu posso experimentar o vinho do fim, uma proximidade, uma intimidade, uma parceria fiel, gostosa, saborosa, independentemente de riquezas. Não conseguimos nenhuma, pelo contrário, mais perdemos do que ganhamos, financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente, e essa amizade é uma realidade. Deus, glórias a Deus que fez isso na minha vida. Então, é isso, a esposa convulsionada, ela não age em conformidade com o seu marido. Em quarto e último lugar,
Aceite e aprecie a proteção que seu marido lhe oferece. Presta atenção. Ele quer te oferecer, ainda que aquilo não seja bem o que você quer. Quebre o seu orgulho. Quebre a sua maneira de ver as coisas. Não, ele está me dando isso, mas eu não quero isso, eu quero aquilo. Seja humilde. Receba como de Deus. Talvez é o que ele pode hoje. Nem sempre o que você quer, esposa, é o que o seu marido pode nesse exato momento, mas eu tenho certeza, se ele é um crente, te ama como Cristo amou a igreja, ele quer fazer o melhor por você e por seus filhos. Creia nisso. Então receba de bom grado, valorize o seu apoio de todo o seu coração, esposa. Valorize o seu esposo. Não haja como se não precisasse desse amparo de seu marido. Não seja independente. Quebre a sua dura cerviz, mulher. Seja uma esposa que aceita o marido em todas as suas limitações. Lógico, volta lá no primeiro ponto. Nunca deixando de orar por ele para que ele continue crescendo, né? Ele precisa crescer mais, ele precisa amadurecer mais. Mas aceite o seu marido, o que ele te oferece. Comunique também, olha outro ponto aqui, comunique a ele suas necessidades de forma sábia e inteligente. Sabe aquela mulher que joga aquele monte de lixo assim para cima do marido? Olha, você está ausente de casa, e olha aqui como é que está a situação. Não faça isso. Aprenda como a igreja conversa com Cristo. Lógico, o seu marido não é seu Deus, mas da mesma forma que a igreja respeita Cristo, você tem que respeitar seu marido, e coloque para ele, de uma forma respeitosa, as suas necessidades. Como eu já disse antes, ele não tem bola de cristal, ele não está sabendo tudo o que está acontecendo em detalhes, ele está mais fora de casa do que dentro. Para quê? Para suprir você, minha irmã, para cuidar de você, dos seus filhos. Então, seja sábia, fale para ele de uma maneira amorosa, respeitosa. Bem, hoje nós precisamos disso, eu estou sentindo falta daquilo. Fale para ele, como eu disse anteriormente, a facilidade da mulher conversar com a mamãe, com as vizinhas, com as amigas, com as irmãs da igreja é muito grande, mas para o marido nunca conversa, não sabe conversar com o marido. Então abra o seu coração para ele, e para que ele possa exercer sua função da melhor maneira possível. Como é que ele vai fazer isso? Quando você continua intercedendo por ele, crendo que Deus está operando na vida dele, porque ele é teu irmão em Cristo, ele também é filho de Deus, Deus também disciplina ele, como disciplina você, e Deus vai colocar em ordem, ainda que não seja a curto prazo, mas creia nisso, que Deus começou a boa obra e não vai parar até que ele conclua a boa obra, tanto na sua vida, quanto na do seu esposo. Creia na palavra de Deus, não creia no que o Newton está falando, creia na palavra de Deus, e ele vai colocar em ordem a sua casa. Creia nisso, querida irmã. Por isso, a nossa querida irmã Minka diz o seguinte: essa atitude de dependência, é claro, precisa vir do íntimo do coração. Do íntimo do coração. Qual foi o primeiro versículo que nós lemos hoje? É implicativo: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso só é possível quando você volta um pouquinho mais e chega no versículo 18 e diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir se submeter, ser dependente e no íntimo do coração. Às vezes você faz pro forma, né? Eu vou submeter para ficar quieta, para evitar problema, porque a vontade mesmo é degolar meu marido. Então peça para Deus mudar o seu coração e não dele. Primeiro, você precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos. Deixa que Deus degola teu marido. Então, coloque diante dele. A submissão deve vir do íntimo, consciente e inteligentemente. É isso que Deus quer, tanto para a igreja, quanto para as esposas. Precisa vir de coração, queridas, exercitem
estarem cheias do Espírito Santo, porque sem ele você não vai conseguir se submeter ao seu marido. Você não vai conseguir se submeter ao seu marido, ok? Terminamos o nosso tempo. Nós temos uma única pergunta ou complemento. Tem alguém que queira fazer? Alguma pergunta, algum complemento? Que o horário avançou. Vamos orar então? Ó Deus, sabemos, Senhor, que os Teus mandamentos não são pesados. Porém, também reconhecemos a nossa dura cerviz. O quanto nós somos duros de coração, quanto somos ensimesmados, e todos nós, esposas e maridos, precisamos de uma atuação poderosa do Teu Espírito para nos converter dos nossos maus caminhos, para tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne, e para fazer com que nós possamos praticar essas verdades. E eu te peço então, Senhor, salva as nossas irmãs, ajude-as a compreender esse grande mistério, Cristo e a Igreja, e assim desejar que isso também seja uma realidade em seu casamento, que cada uma delas aqui nessa manhã possa estar pegando essa palavra para si mesma, colocando diante de Ti e desejando praticar em seus lares. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.